uma porta vai ficar fechada para você. E na autoridade do nome de Jesus, com a graça e a unção e a fé e a crença que eu tenho em Cristo Jesus, toda ação do inferno, dos demônios, dos príncipes das trevas, de obra de macumbaria, de feitiçaria, toda ação diabólica contra a tua família, contra a tua casa, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus Cristo. Diga comigo: toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Eu sempre digo que sem Ele nós não somos nada, nós somos dependentes de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 32, antes o 16. Se for possível colocar aqui na tela, acharia muito bom. 17. O 16 primeiro. Depois pode pular para o 32, viu? Vamos lá? Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. O 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te. Só aí. Para o 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Podeis assentar. Deixa eu fazer aqui meu agradecimento ao pastor Wagner, ao ministério. Eu sou servo e agradeço muito a Deus, primeiramente pela sua pessoa, toda a igreja. Eu já disse aqui no começo, quando eu ministrei, eu congreguei com 29 pastor presidente. Quando Deus manda mudar, vai embora, estou indo. Amém? Mas eu louvo a Deus que nunca deixei um rastro, nunca tive um problema com pastor, nem com diácono, nem com irmã de ciclo de oração. Nunca me envolvi com círculo de oração para orar, para arrancar pastor. Sempre, graças a Deus, com os pastores que eu congreguei, eu aprendi muito com eles, graças a Deus. Vamos para a palavra. Eu atributo a Deus a honra e a glória. Eu gosto de um versículo de Isaías 10 e 27. O jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia, glória a Deus. O jugo será despedaçado por causa da unção. Eu quero falar sobre experiência, pastor Wagner. Davi, mas antes de eu entrar na história de Davi, em Atos capítulo 21, o versículo 19, Paulo esmiuçou, detalhou, contou na casa de Tiago tudo quanto Deus fizera através do seu ministério. Quer dizer, ele contou muitas experiências. Medite bem, Paulo contando as suas experiências, e alguém apontando para Paulo, dizendo: conta para nós
O que aconteceu contigo no caminho de Damasco? A história diz que você ouviu uma voz. Conta para nós. Como foi que você foi preso, expulsou um espírito de adivinhação e foi parar na prisão? Conta essa história para nós. E eu creio que ele detalhou. Aleluia. E Davi, ele também contou duas experiências. E eu quero dizer para todos que estão aqui: vocês têm experiência com Deus. Há pouco instante o pastor Wagner contou as suas experiências. Aleluia. Todos se levantar no plenário, ele tem uma experiência para contar. Aleluia. Mas Davi, ele disse: quem é esse incircunciso para vir desafiar o exército do Deus vivo? Eu tenho experiência, eu matei um leão, eu matei um urso, e quem é esse incircunciso? Aleluia. Ele chamou a responsabilidade para ele. Ele disse: deixa comigo, eu vou resolver. Eu estava pregando esses dias atrás num congresso sobre a necessidade de Deus. Como nunca na história, Deus está precisando de homens que chamem a responsabilidade para Ele. É muito fácil, quando uma pessoa está com dor de cabeça, você chega lá: pastor, ora por mim, eu estou com dor de cabeça. Você chega lá, tudo, em nome de Jesus, seja curado. Mas quando uma pessoa está com câncer, às vezes acontece isso, de alguém falar assim: você tem que se consertar, você tem que perdoar, você tem que, alguma coisa está errada na sua vida, porque é um câncer. Mas for dor de cabeça, você já quer orar e já declarando a cura. Mas Davi, quando ele chegou, ele não colocou a responsabilidade em ninguém, ele chamou a responsabilidade. Aleluia. Ele: deixa comigo. Quem é esse incircunciso? Se eu já matei leão, tenho experiência com Deus, conheço o meu Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é infalível, Ele é invencível, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus poderoso, grandioso. Aleluia. Eu estava meditando ali na história do povo de Israel no deserto. Que experiência! Lá não tinha padaria, e eles comeram pães. Lá não tinha açougue, e eles comeram carne. Lá não tinha loja de sapato, os seus sapatos eram novos. Não tinha loja de roupa, e as suas roupas eram novas. Que experiência! Falei para o seu irmão: você tem experiência com Deus. Não desista, porque você tem experiência com Deus. Você já venceu muitas lutas, você já passou por muitos obstáculos, e hoje você quer fugir, quer desistir. Por quê? Se Deus é contigo, se Deus é da sua vida, se Deus está no comando de tudo. Alabastei. Aleluia. Davi, ele contou duas experiências. Eu estava lembrando, aleluia, para calava xandereia, subiécia. Eu estava numa situação muito difícil, mas eu vi quando Deus se fez presente. Irmãos, Jesus Cristo, Ele não mudou, Ele é o mesmo.
eu me lembro que eu no meu quarto, junto com a esposa que já dorme no Senhor, o anjo do Senhor ficou na porta do quarto, olhando para nós, um clarão, e a gente foi renovado. Nós passamos 3 dias renovados, falando em línguas estranhas. Eu preguei em Rio Maria, no Pará, muitas vezes, e eu me lembro que naquele tempo eu estava ministrando sobre os 4 socorros de Deus, e eu fiquei hospedada na casa de um amigo meu chamado Chiquinho. A esposa dele era a irmã Isabel, e ele falou assim para mim, na hora da janta, ele disse: eu vi Deus te usar, mas eu assinei um cheque aqui, debaixo dessa toalha está o cheque que eu assinei. Só que eu lembrei, a minha companheira tinha dito assim: quando tu chegar naquela cidade, alguém vai te dar um cheque do Banco do Brasil, e é de 10 mil. Guardei aquilo. Quando aquele empresário fez prova de mim naquele momento, e aí? Eu disse assim: olha, o cheque que está aí é do Banco do Brasil e é de 10 mil. O homem quase morre na hora. São experiência, aleluia. Ei, você tem experiência com Deus. Deus está contigo. Esta luta não é sua, esta luta é de Deus. Esta peleja não é sua. Quando Deus falou lá no deserto, Ele disse: a peleja não é vossa, vocês não têm que pelejar, a peleja é minha, não temas. Então hoje é o dia da sua vitória. Eu estava lembrando Paulo e Silas na prisão, de experiência, orando, cantando, foi açoitado, machucado. Quem sabe que você está todo machucado, ferido, aleluia, mas não desista de orar, não desista de cantar. É nas lutas que Deus está contigo, aleluia. Nenhuma porta ficou fechada, ele estava orando. A Bíblia diz que houve um grande terremoto, que o alicerce do cárcere se moveram, e nenhuma porta ficou fechada. Que experiência, irmão. Já pensou? Você está preso e vê as cadeias se quebrar, os portões se quebrar, as correntes se quebrar, os cadeados se quebrar, aleluia. E Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Fala para o seu irmão: nenhuma porta vai ficar fechada para você, nenhuma porta vai ficar fechada para você, nenhuma porta vai ficar fechada para você. E na autoridade do nome de Jesus, com a graça e a unção e a fé e a crença que eu tenho em Cristo Jesus, toda ação do inferno, dos demônios, dos príncipes das trevas, de obra de macumbaria, de feitiçaria, toda ação diabólica contra a tua família, contra a tua casa, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Presta atenção. Davi, eu não quero ir muito longe, mas só para deixar vocês certo que você tem experiência. Davi pegou umas pedrinhas, escute, ele tratou aquele gigante como fosse um pardal, como fosse uma bizunga, como fosse um pombinho. Oi, já pensou?
Ele enfrentou o gigante com badog, com estilingue. Ele considerou o gigante como um pardal. Por quê? Porque ele tinha experiência com Deus. Aleluia. Por que você quer fugir? Por que você está com medo desta luta? Quantas lutas que você já venceu? Quantas batalhas que vocês já venceram? Ei, levanta a tua cabeça. Deus está no comando de tudo. Alai xarabacope andaramas. Hein? Paulo detalhou, esmiuçou. Eu vou contar um testemunho aqui, é muito importante para vocês. Quando em 89 eu estava clamando a Deus, eu sofria de bronquite asmático, de asma. Mas antes de eu ser curado de asma, eu sofria de cirrose, eu usava até fralda. E um dia, o missionário estava ministrando, e eu pedi para que os irmãos me levassem na igreja. Sentei lá atrás. De repente apareceu duas enfermeiras, uma mãe com a criança nos braços, e a mãe chorando. Baixa o som, velho. Eu gosto mais, né? Aí, obrigado, viu? Obrigado. Fica triste não, cada pregador tem um jeito, né? Aí, pegaram aquela criança e colocaram nos braços do missionário, e eu estava lá doente, criança morta, a criança estava morta, na cidade de Campos Verdes, no estado de Goiás. Sabe o que aconteceu? Na hora que ele pegou a criança e falou assim: papai do céu, alega o coração dessa mãe e dá vida a essa criança. A criança chorou na hora e viveu. E eu fui curado lá na hora. Depois eu fui curado de bronquite asmático, de asma. Eu estava orando com 3 dias sem comer e sem beber. Quando eu fui curado, Deus falou comigo: passa mais 6 dias. E eu passei. Depois eu passei de 7, de 40. De 40 dias eu só tomava leite à noite. Mas escute bem, eu estava no meu quarto. E uma voz suave bradou como Saulo no caminho de Damasco. Uma voz bem suave. E disse assim: eu sou que sou, e eu vim falar contigo. Dentro de 3 anos tu serás pastor. Dentro de 3 anos tu comerás de migalha. E tu vai pregar minha palavra nesta nação e outras nações. Depois ele falou assim comigo: pastor, eu estava na cidade de Campo Norte, era o pastor Limiro, e eu estava na missão, eu era missão roxo. Sabe o que é missão roxo? Que não muda para, né? Aí Deus falou comigo: vá para o ministério de Madureira. Este povo é o mesmo povo, e lá eu te levantarei. Dentro de 3 anos tu serás pastor. Eu fui auxiliar, diácono, presbítero e pastor. Ele disse que o povo era o mesmo povo. Depois ele falou para mim assim: eu vou assoprar esse ministério. Foi em 89. Aleluia. Hoje eu posso falar para vocês, eu conheço 23 estados do Brasil, e conheço bem o Pará e a Bahia também, enfim, os outros estados. Madureira cresceu assustadora, está em mais de 150 países, né, pastor? Madureira cresceu.
E Deus mandou ir para Madureira, que ia fazer eu crescer, e eu cresci junto com o Ministério de Madureira. É uma experiência linda, irmão. Já pensou? Fala aí para vocês duas aí, desse lado aqui. Fala para ela ali. Já pensou, você está no seu quarto orando, e uma voz suave, não é o pastor Wagner profetizando para mim, não. Foi a voz de Deus, bradou. Aleluia. E a minha esposa que estava lá também ouviu Deus falar. Aleluia. Ei, eu estava ministrando ontem, dizendo que ninguém consegue atrapalhar a chamada de quem está na direção. Homem nenhum consegue atrapalhar a chamada de um homem que tem chamada. Aleluia! Não consegue. Sabe por quê? Eu era evangelista, e o pastor falou assim: você não vai no meu ministério, pastor, tem que mudar muito. Sabe o que aconteceu? Deus falou comigo: passa 6 dias, não come nem bebe, e eu vou fazer um milagre. Eu estou dirigindo o culto de quinta-feira meu, vinha gente de tudo que era lugar, fazia caravana, e a igreja, o povo ficava lá de fora. E um dia ele acho que ciumou, falou assim: eu também, vocês estão idolatrando demais. Falou lá, bobeira. Aí eu sempre aprendi a ficar quietinho, caladinho. Ei, foi nada não. No dia de quinta-feira, ele estava de joelho. Hoje ele já dorme no Senhor. Deus falou para ele: apresenta o Jorge a pastor hoje, senão você não fala mais. Ficou mudo. Eu tenho um vídeo desses gravado. Escute, ele ficou mudo. Aí ele veio, pediu o microfone para mim, acenou para a igreja e me apresentou a pastor. Mais de 50 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo na hora, e eu fui a pastor. Ninguém consegue impedir. Foram na minha casa fazer, não é? Aqueles, e aí, rapaz, tu pregador, pastor te humilhando. Sabe o que eu falei para eles? Vai cuidar da vida de vocês, da minha quem cuida é Deus. Aleluia! Labaxuricanda, labaxurianda. O pastor ficou mudo. Então eu estava dizendo ontem para os obreiros lá, pastor, que não precisa se levantar contra ninguém. Quem tem chamada, quem resolve é Deus. Aleluia! Olha a experiência de Davi. Ele disse: eu matei um leão e matei um urso, e quem é esse incircunciso? Ninguém consegue impedir a tua chamada. Isaías 43:13 diz: quem poderá escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Gênesis 18:14, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Mateus 19:26, o que é impossível ao homem, para Deus é possível. Irmãos, tem experiência com Deus. Aleluia. Deus está dizendo assim: eu estou contigo. Não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Eu estava falando sobre desafios. Às vezes a gente passa por alguns apertos por causa da nossa fé, por causa da nossa crença, por acreditar no sobrenatural. Eu dei um testemunho na cidade de Ipatinga, que a minha irmã morreu e Deus usou minha tia, mas Deus ainda fala, viu? Deus falou assim através da minha tia, e minha irmã no hospital.
falou para o meu pai: a tua filha está comigo, não precisa mais falar comigo, que já está comigo. 4 da manhã, meu pai insistiu, Deus usou minha tia novamente e falou assim: meu servo, eu ouvi a tua oração e a tua filha vive entre os mortos. Alabaxandalamagandastu. Sabe o que aconteceu? Minha mãe foi lá bem cedo, mas a tia Salete, que não era crente, hoje ela é missionária. Quando ela chegou no hospital, perguntaram para ela: a senhora é crente? Ela disse: graças a Deus, só sendo negócio de crente. A enfermeira passou lá na pedra de espera, que está os mortos, e minha irmã estava viva lá junto com os mortos, do jeito que Deus falou. E a irmã da Cristã do Brasil contou para minha mãe o milagre que Deus fez. Sua filha morreu e ela ressuscitou, ninguém sabe como. Você pode bater palma para Jesus? São experiências que você tem. Você tem experiência com Deus, não desista dessa batalha, Deus está contigo, aleluia, glória a Deus. Faça como Davi. E aí eu estava contando o testemunho da minha irmã, e eu falei que na cidade de Campo Norte, eu tinha chegado de uma cruzada, é o caso que eu vou contar agora para o senhor entender. Na cruzada, e meus filhos deixaram o pombinho junto com a galinha choca, e aí a galinha matou o pombinho, e nós chegamos da cruzada, e o meu filho Rui começou a chorar, porque ele gosta muito de passarinho até hoje ele é advogado. Aí eu peguei aquele passarinho assim, falei: vou jogar fora, não deixar ele chorando. Aí eu olhei para o pássaro e disse assim: Jesus, não tem nada a ver, mas os meus filhos não estão entendendo, a gente está jejuando, orando, faça alguma coisa. Sabe o que aconteceu? O passarinho viveu na hora, e estava cheio de formiga, viu? O meu filho Ricardo, que é pastor, ele disse: pai, pode falar, quando eu peguei ele, estava cheio de formiga. São experiências, irmão. Eu acredito no milagre da tua vida nesta noite. O Deus que tem me visitado vai te visitar também, vai agir em teu favor, aleluia. Alauriandahas endemoriandalabastu fiesse andamar alantiosmicramastei andarasubrianda. Aleluia. Jesus ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele está aqui. Eu acredito. Vocês acham? Você sabe por que eu estou aqui em Juazeiro? Porque eu não mando na minha pessoa, não mando em mim. Eu nem sabia, nem passou na minha cabeça de chegar até Juazeiro. Deus pega o meu primo e manda para Juazeiro, lá de Jacobina, manda para cá, e nós dois somos, pensa aí em amigo, primo e amigo. Aí eu vim para a casa dele. Quando eu cheguei aí, Deus falou comigo: tu vai passar uma temporada aqui, você não vai voltar mais. E ele vai vir para cá também, viu, pastor? Aleluia. Aquele tocador vai vir para cá. Aleluia. Tem que estar na direção de Deus, na vontade de Deus. Aleluia. Eu já tinha me preparado hoje para falar sobre isso mesmo que eu estou falando. O pastor, eu vou ter muito tempo aqui com vocês, então deixa eu falar algo importante que eu vi aqui hoje. Pastor Wagner falando sobre dízimo. Então, isso também faz parte da experiência. Meu pai era dizimista, eu sou dizimista, e agradeço muito a Deus, porque eu sou dizimista. Eu chego do trabalho,
Meu pai está dentro de um quarto chorando. Aí e a minha mãe largou meu pai e pegou o mais novo e foi embora para o Paraná. E meu pai chorando. Aí eu ouvi, irmão, sair da boca dele. Deus tomou a boca dele e disse assim: meu céu, traz o que é meu para minha casa, e dentro de 30 dias a tua esposa e teu filho vai estar aqui na tua casa. Mas entrega o que é meu, dizima o que é meu. E ele tinha um bocado de depósito de feijão. Irmão, não deu outro. Escute, pode dar risada, não tem problema não, que eu vou falar. Eu contei essa história para o meu pastor, o que eu falei que ficou mudo. Essa história que eu estou contando para vocês. Meu pai vendeu os depósitos de feijão e entregou o dízimo que deu para construir uma congregação lá na barragem, aqui na Bahia. Eu contei isso na igreja que eu congregava. Não é o caso do pastor Wagner, que ele já disse aqui para nós que ele é dizimista. Escute essa aí, irmão. Escute. Fica tranquilo, eu sou muito tranquilo. Quando eu conto a história, a minha mãe, quando meu pai entregou o dízimo, minha mãe chegou antes dos 30 dias. Eu conto a história na igreja, o que eu contei aqui para eu não repetir. Aí o pastor presidente me pediu o microfone. Ele disse: irmãos, irmãos, e Deus me apertou aqui, porque faz muito tempo que eu não entrego, que não sou dizimista. E ele disse assim: já que eu não sou dizimista, a igreja pode estar sofrendo, então eu sou o chefe. E perguntou assim, isso foi o pastor que falou, viu? Não tem nada a ver não. Aí ele falou assim: quem quer sair da quadrilha? Que eu sou o chefe, então tem a quadrilha, tem que ter o chefe da quadrilha. Quando não é o pastor, mas tem gente, não tem aquelas pessoas que falam assim: dizima não, rapaz, dizima para quê, pai? Tá, seu bestalhado, fica dando dinheiro para pastor. Escute, irmão, mais da metade da igreja caiu de joelho, que não dizimava, porque o pastor era o chefe da quadrilha. De comando as terras, brinca aí com teu irmão, brinca, faça uma brincadeira com ele, faça, diga: nós temos que sair da quadrilha. É coragem demais. Brinca aí com ele, brinca. Onde é que você está? Está na quadrilha ou não? Então brinca mais assim, mais leve, mais leve. Onde é que você está? Você viu como pesa? Mas são experiências que eu passei. O meu pastor falou que ele era o chefe, e ele disse: então eu sou o chefe da quadrilha, então vamos desfazer da quadrilha. Aí desfez da quadrilha. Irmão, triplicou a renda da igreja, porque ele era o empecilho. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando sobre experiência. Aleluia. Paulo contou as suas experiências, Davi contou as suas experiências. Você também tem experiência. Aleluia. Diga para o teu irmão: você tem experiência com Deus. Você tem experiência com Deus, e você vai vencer esse gigante. O gigante vai cair por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Porque você tem experiência com Deus. Aleluia. O pastor sempre queria saber disso. Eu vou contar aqui para ele e contar para vocês. Quando foi para eu ficar viúvo, Deus usou um profeta e disse assim:
eu vou levar a tua companheira, e você não vai estar nesta nação. Você não vai estar nesta nação. Passado 2 anos depois, a mulher adoece, e eu recebo convite para ir para o Japão. Eu preguei lá em 26 congressos no Japão. Aí, no dia de eu fui entregar o passaporte para ela, falei que eu não ia à viagem, fui entregar o passaporte, ela disse assim: não faça isso, você vai a essa viagem, se você não me encontrar na volta, depois você vai encontrar comigo. Ela disse: ela falou: medite a minha coroa com a falha lá, e o anjo dizendo: olha aqui essa falha, porque você não deixou o Jorge ir para o Japão. Fui para o Japão, passei 14 dias que eu estava lá, ela morre. Eu tive que fazer a cerimônia por telefone, viva voz, do Japão a Ipatinga. Ei, quem quer ser missionário aí, levante a mão. Quem tem uma chama missionária, faz assim para eu ver. Essas duas aí não tem chama não? Chama missionária? Vocês não têm uma chama missionária no coração não? Pois eu preguei 87 dias sem a companheira. Não foi fácil. Pastor, quando eu entrei no aeroporto, que eu ia pegar o voo, eu lembrei daquela voz: você não vai estar nesta nação. Quer ser missionário? Tem que ter experiência com Deus. Você passa por muitos caminhos que você não queira passar. Eu estava olhando aqui vocês, eu falo com experiência de vida. Vocês têm um templo a igreja muito bonito. Eu falei para o pastor aqui hoje, muita coisa aqui, por seu ministério de Madureira, que muitas vezes, machucado. Vocês têm aqui uma nave de igreja, uma igreja grande, desse lado aqui também, muito bonito. O Deus que tem cuidado de vocês até hoje, Ele vai continuar. E eu vou falar algo aqui para vocês, e vou passar para o pastor. Escute bem. Quando Elias, uma experiência que Elias teve também. Elias estava na beira do ribeiro, os corvos lhe traziam pão e carne. Elias é comparado como um pastor da igreja. Quer dizer, ele estava sozinho. Foi obrigado Deus mandar corvo para cuidar de Elias. E eu quero dizer para o pastor Wagner, para o ministério, para quem tem chamada, aleluia, o Brasil todo pode fechar a porta para ti. Os homens que você confia nele podem fechar a porta para ti, mas o nosso Deus está mandando providência para ti. Deus está agindo. Ei, todo mundo pode fechar a porta para você, mas Deus está tomando providência, aleluia, Ele está agindo em teu favor. Alabacando orehas. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu acredito tanto, pastor Wagner, no sobrenatural de Deus. Já vi Deus fazer tantas coisas por mim. Eu até contei aqui. Eu já vi Deus fazer coisas tremendas. Eu já vi os paralíticos deixar cadeira de roda, e muitos, não é pouco não. Cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Ver multidões se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Aleluia! Ei, você tem experiência com Deus. Não aceite o espírito de derrota te derrotar. Levanta a tua cabeça e diz assim: eu vou vencer. Aleluia! Eu vou vencer em nome de Jesus, porque eu tenho experiência com Deus. Eu já venci muitos gigantes,
já venci muitos obstáculos. Então, em nome de Jesus, toma posse da sua vitória. Não aceite o espírito de derrota no teu caminho. Se colocamos de pé. A palavra é: você tem experiência com Deus. Pegue na mão do seu irmão, que eu vou ministrar uma palavra de vitória para você. Você que está doente, que está triste. Davi, ele venceu aquele gigante com estilingue, com badoque. Ele venceu, aleluia. E você vai vencer também aquela luta, aquela dívida, essa enfermidade, teu parente. Levanta a sua mão aí, varão. Você está passando uma temporada aqui, mas eu vi, isso aqui é forte. Só diz que é louco, que eu vou falar para ele. Quem acredita, porque eu acredito. Você vai ficar por pouco tempo aonde você vai morar, mas Deus está preparando uma moradia para tu. Deus está preparando algo para ti. Deus está tomando conta de Tonamachubriquécia. Fica tranquilo, porque Deus está contigo aqui nessa terra. Aleluia! E Ele vai te abençoar poderosamente. As bênçãos de Deus virá para ti, para a tua família. Durma em paz hoje, sabendo que Deus falou contigo. Dê glória a Deus. Glorifica para que o céu receba a tua aleluia, a tua glória. Glorifica o Cordeiro de Deus. Aleluia. O gigante já está caindo por terra. As portas estão se abrindo para você. Aleluia. Nenhuma porta ficará fechada, porque o nosso Deus está agindo em teu favor. Aleluia. Está descendo uma unção sobre a tua vida agora. Recebe esta unção na tua vida agora. Sinta a presença do Espírito Santo agora. Seja renovado agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Ei, você tem experiência com Deus, não desista. Deus está contigo. Que Deus abençoe vocês. Fala aí para o seu irmão, para que ele não esqueça. Diga: não esqueça que você tem experiência com Deus. Não desista, porque você tem experiência com Deus. Você tem experiência com Deus. Tu já matou muitos gigantes. Tu já venceu muitas batalhas, e essa não pode lhe sufocar, porque Deus está contigo. Deus está do teu lado. Que Deus te abençoe. Dê um abraço ao seu irmão bem gostoso e diz para ele: você tem experiência. Podeis assentar, pastor. Você tem experiência com Deus.